Imagine um cenário de desespero total, onde a fome se espalha pela terra e as esperanças se dissipam como poeira ao vento. Agora, visualize uma mulher viúva, pobre e sozinha, encarando a morte iminente. Sua última refeição está prestes a ser consumida, e o futuro parece selado, até que um estranho bate à sua porta. Essa é a emocionante história de fé e milagres da viúva de Sarepta, uma narrativa que desafia a lógica humana e nos mostra o poder transformador da obediência e da confiança em Deus. Fique até o final deste vídeo, porque você vai se surpreender com o desenrolar desse milagre e como ele ainda ressoa em nossas vidas hoje. Para entendermos a profundidade dessa história, precisamos voltar no tempo e conhecer o contexto em que ela se desenrola. A viúva de Sarepta viveu em uma época de grande dificuldade. O povo de Israel enfrentava uma terrível seca e fome, resultado direto de uma profecia feita pelo profeta Elias. Elias, um dos mais notáveis profetas do Antigo Testamento, havia confrontado o rei Acabe e sua esposa Jezabel por sua idolatria, especialmente pela adoração ao deus Baal. Em resposta à desobediência do povo e da realeza, Elias declarou, sob ordem divina, que não haveria chuva por anos, até que ele dissesse o contrário. Essa seca devastou a região e o sofrimento tomou conta de todos. Mas, mesmo em meio a esse cenário, Deus cuidava dos seus servos. Elias, após profetizar a seca, foi levado por Deus a se esconder no riacho de Querite, onde era alimentado pelos corvos. No entanto, com o passar do tempo, até mesmo o riacho secou, e o Senhor ordenou que Elias se dirigisse a Sarepta, uma cidade pertencente a Sidom, fora de Israel, para que uma viúva o sustentasse. Elias, depois de um longo período sendo sustentado por Deus no riacho de Querite, começa sua jornada até Sarepta, obedecendo a uma nova ordem divina. Sarepta não era apenas uma cidade qualquer. Ela pertencia ao território de Sidom, uma terra estrangeira, o que torna essa missão ainda mais incomum. Deus havia escolhido não uma israelita, mas uma viúva estrangeira para sustentar o profeta. Esse detalhe é crucial, pois demonstra que o Senhor, mesmo em meio a um período de julgamento sobre Israel, estendia sua misericórdia além das fronteiras de seu povo escolhido. A cena começa com Elias avistando a mulher recolhendo gravetos. Ela, assim como muitos na época, já havia perdido a esperança. Seu semblante e ações refletiam a desesperança de quem já aceitara o destino de morte. Quando Elias se aproxima e pede água, um pedido que em tempos normais seria algo simples, a viúva prontamente vai buscar. Porém, é quando ele pede um pedaço de pão que a verdadeira situação dela é revelada. Com uma voz abatida, ela responde: "Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Estou aqui apanhando 2 pedaços de lenha para ir prepará-lo para mim e meu filho, para que o comamos e depois morramos." Aqui vemos o profundo desespero da viúva. Não era apenas uma questão de fome física, mas um fardo emocional que carregava como mãe, sabendo que estava prestes a ver seu filho morrer de inanição. Sua resposta também revela que ela reconhecia Elias como um homem de Deus, pois se referiu ao Senhor teu Deus. Apesar disso, ela não tinha expectativa de que algo milagroso pudesse acontecer. É nesse momento que Elias, com uma ousadia alimentada pela fé, a instrui a fazer o inimaginável: usar seus últimos recursos para fazer primeiro para ele um pão. Humanamente falando, o pedido de Elias poderia parecer egoísta ou até cruel. No entanto, o profeta, como mensageiro de Deus, sabia que sua solicitação era o meio pelo qual o milagre seria liberado. E então, ele profetiza algo grandioso: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa promessa era audaciosa, especialmente considerando o estado desesperador da viúva. Mas aqui reside uma das mais belas lições de fé. A verdadeira obediência e confiança acontecem no momento em que tudo parece perdido. A viúva de Sarepta poderia ter recusado, agarrado seus últimos pedaços de esperança e se fechado em seu sofrimento. No entanto, ela escolhe confiar na palavra do profeta, mesmo sem ver a evidência imediata do milagre. Essa decisão de fé é uma chave que transforma sua realidade. Com mãos trêmulas, mas com o coração disposto a obedecer, ela usa a farinha e o azeite, prepara o pão para Elias e, em seguida, para ela e seu filho. E é nesse simples ato de fé que o milagre começa a se manifestar. Dia após dia, ela vai até a vasilha de farinha e a botija de azeite e encontra o suficiente para continuar sustentando sua casa e o profeta.
O milagre não foi um evento único, mas algo que se renovava diariamente. E aqui está um detalhe importante. O milagre de Deus muitas vezes não se manifesta de forma espetacular, mas na provisão diária e contínua. Agora, mergulhamos mais profundamente no impacto desse milagre. A vida da viúva mudou radicalmente a partir do momento em que decidiu confiar em Deus. O que antes era um lar repleto de desespero, agora se tornou um local de esperança renovada. Todos os dias, ao olhar para a farinha e o azeite que não se esgotavam, ela testemunhava o poder de Deus em ação. Elias também era um lembrete vivo da fidelidade divina. Deus não apenas proveu para a viúva e seu filho, mas também para o profeta, que dependia inteiramente da palavra do Senhor. Este milagre reflete uma verdade espiritual muito importante. Deus escolheu uma viúva em uma terra estrangeira, uma pessoa marginalizada e sem importância social, para realizar um de seus grandes feitos. Ela não tinha riqueza ou status, mas possuía algo ainda mais valioso: a capacidade de confiar, mesmo quando tudo parecia indicar o contrário. Deus muitas vezes usa os improváveis para realizar o impossível, mostrando que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A viúva de Sarepta, uma gentia, agora vivia o extraordinário em seu cotidiano. Cada refeição preparada era um lembrete de que Deus estava cuidando dela e de sua casa. Este é um ponto crucial, pois ilustra que, mesmo em momentos de desespero, a provisão divina não falha. Quando tudo ao nosso redor parece escassear, Deus ainda tem a última palavra. Essa lição, extraída da história, nos desafia a questionar nossa própria confiança no Senhor. Quantas vezes deixamos de experimentar o milagre diário por falta de fé? Mas a história não acaba aqui. O desafio da viúva estava apenas começando. A narrativa toma um rumo inesperado quando o filho da viúva adoece e, tragicamente, morre. Para uma mãe, perder o filho é a maior dor imaginável. Ela, que já havia experimentado a provisão milagrosa de Deus, agora se via diante da perda de seu único filho. Em meio ao seu luto, a viúva questiona Elias, acreditando que sua presença havia trazido juízo à sua casa. Era uma reação humana, repleta de dor e confusão. Como poderia Deus, que havia provado ser tão misericordioso ao prover alimento, agora permitir que seu filho morresse? Elias, também abalado pela situação, toma o menino nos braços e sobe ao seu quarto. Lá, ele clama a Deus com uma oração sincera e desesperada. Ó Senhor meu Deus, trouxeste também tragédia sobre esta viúva com quem estou hospedado, matando seu filho? O profeta se deita sobre o menino 3 vezes e implora pela vida dele. O número 3, simbolizando completude, aparece novamente nas Escrituras, como um sinal da intercessão profunda e contínua. Então Deus ouve o clamor de Elias e a vida do menino retorna. O profeta desce com o menino nos braços e o entrega à mãe. A alegria e o alívio que invadiram o coração daquela mulher são indescritíveis. Ela não apenas recuperou seu filho, mas também teve sua fé solidificada. Ela declara, com plena convicção: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O segundo milagre não foi apenas a restauração da vida física, mas uma profunda confirmação espiritual para a viúva de Sarepta. A história da viúva de Sarepta continua a ecoar lições poderosas até os dias de hoje. Ela nos ensina que a fé e a obediência, mesmo nos momentos de maior desespero, abrem portas para o sobrenatural. Não importa o quão desesperadora seja a situação, a provisão de Deus é suficiente, e sua fidelidade nunca falha. A viúva não apenas sobreviveu à fome, mas também experimentou a restauração de seu lar e de sua fé. Como podemos aplicar essa história em nossas vidas? Quantas vezes nos encontramos em situações de escassez, seja material, emocional ou espiritual, e sentimos que tudo está perdido? Assim como a viúva, somos desafiados a confiar em Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Sua provisão e cuidado são contínuos, renovando-se diariamente. E às vezes o milagre que precisamos não é algo grandioso, mas a graça que Ele nos dá para enfrentarmos cada dia. Se essa história tocou o seu coração e você deseja continuar aprendendo sobre os grandes feitos de Deus através das histórias bíblicas, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e milagre. E não se esqueça de ficar de olho nos próximos vídeos, onde vamos explorar ainda mais histórias transformadoras da Bíblia. Que a sua fé seja fortalecida, assim como foi a da viúva de Sarepta. Até o próximo vídeo.